Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um treinamento, aproveitando esse momento de coronavírus, esse momento em que a gente precisa quebrar esse ciclo de transmissão do vírus. Eu gostaria de compartilhar alguns treinamentos com vocês por aqui pelo YouTube. Vocês vão receber aí, vão poder estar a par das informações importantes para o nosso mercado, tá? Esse treinamento de hoje aqui é treinamento sobre vendas. Alguns comportamentos importantes que nós temos que desenvolver, temos que nos alertar, temos que procurar desenvolver para que a gente possa ter um desempenho melhor. Mas antes, aquele velho recado, vai lá no canal do YouTube, no Instagram, se inscreve no nosso canal, sabe? Clica aquele sininho, compartilha, comenta, fala bem, fala mal, fala o que você tiver afim, joga a tua opinião lá, sugere temas. Tá bom? E a gente vai estar aqui sempre à disposição, criando novos conteúdos para que você possa cada dia mais conhecer desse mercado de consumo, mercado de combustíveis, mercado de varejo em si como um todo, tá ok? Eu queria iniciar, uma das competências mais importantes na área de vendas é a disciplina. E essa disciplina é um comportamento que ele é adquirido, ninguém nasce com esse gene, ninguém nasce com essa predisposição a ter disciplina. Isso é uma coisa que a gente pode adquirir com os nossos hábitos. E eu gostaria de iniciar com a frase do grande Portela, que é: a disciplina é a organização da liberdade. Ou seja, a disciplina nada mais é do que fazer aquilo que a gente tem que fazer, mesmo que a gente não tenha vontade. Então isso aí já é um dos pontos de desafio que a gente tem no vídeo de hoje, no treinamento de hoje. A gente vai ter que fazer algumas coisas que a gente não tem vontade. A partir do momento que aquelas coisas começam a nos dar resultado, a gente começa a se sentir gratificado, recebe uma recompensa e aquilo começa a se tornar um hábito. Então a gente tem que focar muito nisso, tá? A questão da disciplina. E disciplina, o foco maior é você cumprir as suas tarefas, Você ter aquela predisposição de fazer coisas às vezes que você não gosta, mas de você cumprir a sua tarefa sem reclamar. Mas poxa, eu não posso reclamar? Calma. A reclamação, ela pode se tornar um sentimento, ela pode incentivar sentimentos de desânimo, de falta de motivação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a reclamação. A reclamação, quando tem um propósito de melhora, de crítica, de autocrítica, ela tende a trazer efeitos positivos. Agora, reclamar por reclamar não adianta. E eu gostaria de contar para vocês a história de Naamã. Naamã era um capitão sírio, um cara muito rico, muito bem visto pelo rei da Síria, e ele adquiriu lepra. E aí ele estava muito doente, não sabia mais o que fazer, e uma camareira lá, uma serviçal dele, que era lá do povo lá de Israel, disse para ele que existia alguém que poderia fazer essa cura lá em Israel. Então o rei sírio mandou uma carta lá, mandou Naamã e pediu para que o rei o curasse. E aí o rei Acabe, o rei israelita, mandou para Naamã, para o profeta. O profeta nem recebeu Naamã e mandou um servo lá dar um recado para Naamã. E qual foi o recado dele? Disse: olha, vai lá no Rio Jordão, e toma 7 banhos. 7 banhos e você vai ser curado. Naamã já ficou chateadíssimo pelo fato do profeta não ter ido conversar com ele, ter mandado um servo ir lá dar a mensagem. Ficou muito chateado e simplesmente ignorou. Começou a sair e disse: eu não vou. Poxa, tantos rios que tem, que muito melhores do que o Rio Jordão. E esse cara manda eu tomar banho lá. E aí a voz da razão chegou a Naamã, através de um servo de Naamã, que disse: meu senhor, o profeta te pediu uma coisa tão simples, A gente esperava que ele fosse pedir alguma coisa muito grandiosa, mas é uma coisa tão simples, é só ir lá e se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que o senhor não faz? E aí Naamã foi, se banhou 7 vezes e ficou curado da lepra. Pessoal, não adianta reclamar. Às vezes nas tarefas simples
a gente consegue completar um ciclo. Às vezes, numa simples tarefa, a gente consegue coisas grandes. Então, não sejamos, a princípio, como Naamã. A disciplina pode nos diferenciar, certo? No nosso dia a dia, no nosso trabalho. Muito importante isso. Primeiro, porque com uma disciplina bem regrada, bem organizada, você vai entregar melhor os seus resultados, você vai começar a ter resultado, porque não adianta você imaginar que fazendo coisas erradas vai ter resultados certos. Se nós nos disciplinarmos a fazer o que é certo, cumprir o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o dia a dia, o resultado ele vai vir. Não tem como. Como ela nos diferencia? Primeiro, a entrega dos resultados. As pessoas que conseguem colocar na sua rotina uma disciplina de trabalho, uma disciplina de estudo, são mais confiáveis. Você entrega mais confiabilidade ao seu cliente, ao seu empregador, aos seus parceiros, aos seus subordinados e até mesmo aos seus superiores. Então vejam como é importante a disciplina no nosso dia a dia. E a constância. É importante que a partir do momento que a gente coloca na nossa rotina a disciplina, a gente começa a disciplinar os nossos atos, a forma de estudar, a forma de trabalhar, a gente começa a ter uma constância e essa constância vai ajudar a interiorizar aquele hábito, né? A partir do momento que você vai começar a fazer coisas, você vai começar a ter atitudes normais, sem precisar de muito esforço, sem ser daquela forma como a gente viu antes, sem ser daquele jeito, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Como a gente pode manter o foco? Olha, algumas dicas importantíssimas. Primeiro, estude. Estudar é a chave. Roberto, então eu vou ter que voltar para a escola, vou ter que fazer cursos e mais cursos? Não, calma. A gente começa devagar. Coloque na sua rotina do seu dia a dia 20 minutos para você estudar, para você pesquisar, para você ler sobre assuntos do seu dia a dia, certo? Segundo, busque sempre os desafios. Né? Receba aquelas tarefas do seu superior, receba as tarefas do seu chefe como um desafio, vá lá e corra atrás. Se você não conseguir, você tem que saber exatamente o porquê e trabalhar isso, pedir ajuda, né? Então busque os desafios, não se esconda, tá? Outro ponto, procure ser melhor, né? A gente sempre escuta isso desde pequeno, você tem que ser o melhor, você é o melhor, mas seja melhor que você, procure ser melhor que você. Você não tem que ser melhor que ninguém, você tem que ser melhor que você a cada dia. Por isso é importante manter o foco. E uma outra dica importantíssima, filtre os comentários. Tá? Cuidado com os comentários, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você fala, com quem você compartilha seus sonhos, seus planos. Né? Tome muito cuidado com isso, filtre, né? Deixe bem filtrado todos aqueles comentários negativos. Veja bem, não estou dizendo que você tem que parar de ouvir as pessoas, não. É importante, às vezes a gente está indo por um caminho errado, a gente tem que ouvir as pessoas. Mas a gente tem que começar a filtrar e não sair ouvindo tudo e absorvendo tudo que a gente tem no nosso dia a dia. Ok? E é interessante que quando você adquire esse hábito, né? A disciplina de você poder dia a dia estudar, se preparar, fazer suas tarefas de uma forma mais completa, mais coordenada, você começa um outro ponto tão importante quanto a disciplina, que é o conhecimento. E vejam só que interessante que o Cortella falou. O conhecimento, ele serve para encantar as pessoas, ele serve para iluminar as pessoas e não para humilhá-las. Então não é porque você está tendo acesso a conhecimento que você vai achar simplesmente que você é o melhor, que você sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo. Um fator importante do conhecimento é que a cada momento, a cada segundo, os novos conteúdos estão surgindo. Você nunca vai saber de tudo. Por isso que é importante você ouvir. É importante você filtrar. Nem tudo que a gente escuta é interessante. Nem tudo que a gente lê ou que a gente vê é conhecimento. Conhecimento ele tem que ter uma especificidade, ele leva você para algum lugar, ele traz alguma luz junto com ele, ok?
Uma ferramenta bastante importante nesse processo de conhecimento e no processo de trabalho, seja para qualquer coisa que vocês vão colocar na vida de vocês, vejam que interessante essa história. Certa vez, um jovem lenhador muito forte, muito habilidoso, ele queria se tornar o maior lenhador do mundo. Para fazer isso, ele teve que procurar quem era o maior lenhador do mundo para aprender com ele. Encontrou um senhor que era um grande lenhador, né, porém de idade já avançada, e foi lá aprender com ele. E o velho lenhador passava todas as lições, todas as informações que eram precisas. Chegou um momento em que esse jovem lenhador chegou para o lenhador mais velho e disse: olha, eu já sou o melhor lenhador do mundo, eu já sinto que eu sei tudo, né? E eu queria fazer uma disputa com o senhor mestre, para que o senhor gabaritasse, o senhor certificasse de que eu sou o maior lenhador do mundo. E o mestre aceitou numa boa. Então eles separaram duas glebas de terras, né, com a mesma quantidade de árvores, e diz: olha, quem chegar primeiro lá até o final será o maior lenhador do mundo. Então começou o jovem lenhador com muita força e muita garra. Ele começou a cada uma árvore que o mestre derrubava, ele derrubava 3. E aí foi, quando ele estava para encerrar, faltando pouquíssimas árvores para terminar, o jovem lenhador ficou atônito quando ele olhou para o lado e viu que o mestre estava derrubando a sua última árvore. Derrotado, cansado, sem entender o porquê, chegou para ele e disse: mas mestre, o que houve? Eu estava o tempo todo focado aqui, fazendo o meu trabalho, derrubando as árvores. Eu olhava, o senhor estava descansando, e eu continuava, e de repente o senhor está aqui, ganhou, o senhor conseguiu derrubar as árvores antes de mim. O que houve? E aí o mestre deu a principal e a mais importante lição de todas. Olha, jovem, enquanto você estava focado derrubando suas árvores, de vez em quando eu parava para afiar o meu machado. Ou seja, às vezes a gente trabalha, acha que está produzindo porque estamos focados fazendo o nosso trabalho, mas a gente tem que ter um momento para melhorar, para afiar o nosso machado, para que o nosso trabalho seja mais produtivo, né, com menos esforço. Vejam como é importante essa lição. Afiem os seus machados, busquem conhecimento. Vocês têm que buscar o conhecimento. E para buscar o conhecimento, vocês têm que ter essa vontade, né, de ser melhor. E dentro dessa vontade de você buscar o conhecimento, vejam que interessante essa frase aqui de Pitágoras, né? A maioria dos homens e mulheres, por nascimento ou natureza, não tem meios para avançar em riqueza ou poder, mas todos têm a capacidade de avançar no conhecimento. Hoje nós temos uma liberdade muito grande, nós temos a internet, nós temos várias fontes, nós temos um acesso ao conhecimento que há algumas décadas atrás não existia. Então hoje a gente tem a condição. Naquela época antiga já existia-se uma possibilidade de você adquirir o conhecimento, não era necessário que você nascesse rico. Então vejam como é importante no nosso dia a dia a gente fazer isso. E as minhas dicas em relação à busca do conhecimento, né? Primeiro ponto, vejam bem, não adianta você buscar conhecimento em tudo quanto é lugar. É sempre importante você entender e buscar fontes confiáveis. Então, primeiro ponto, cuidado com as fake news. Olha, gente, as fake news é muito danoso, principalmente para o nosso negócio. Sempre aparecem notícias aí de que gasolina faz isso, de que álcool faz aquilo, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a questão das fake news. E uma dica que eu dou para vocês em relação a isso é: busquem a fonte. Quem foi que disse? Quem foi que falou isso? Saiu em algum meio, né, jornalístico da grande empresa, da imprensa, algum jornal, né, da grande imprensa noticiou isso? Então já tem um ponto aí para a gente ficar em dúvida. Então pesquise bem e muito cuidado com as fake news.
Segundo ponto, se você não sabe, amigo, não invente. Não adianta inventar, tá? Não adianta para você, não sabe, não sabe. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Terceiro ponto, busque especialistas, busque pessoas da área que sejam especialistas no setor. Alguém me abordou para saber a respeito de transformar o etanol hidratado em álcool 70% para lavar as mãos. Alguém me perguntou, alguém me questionou isso. O que eu fui fazer? Fui buscar especialistas para obter essa informação. Vai ter um vídeo sobre esse assunto depois. Né? Então fui buscar especialistas. Eu não sou especialista. Né? Não sou especialista em química, eu não tenho esse conhecimento específico. Né? Mas fui buscar com especialista. Né? E confronte as informações, por último. Né? Sempre procure. Geralmente fake news começa assim, urgente, olha, isso não vai sair na grande mídia, isso ninguém vai divulgar, a TV Globo não vai divulgar isso. Cuidado com esse tipo de informação. Esse tipo de informação geralmente é fake news. Tá? Então, em meio a todas essas mudanças, vem um outro ponto que eu queria deixar bem claro com vocês. A gente vai ter um treinamento específico sobre isso, mas eu queria já abordar esse ponto aqui, que é a postura, né? A postura do vendedor de pista, a postura do profissional, né? A postura, né, do vendedor de varejo em si, de qualquer área que a gente estiver falando aqui. Né? Como é importante, né, a gente ter uma postura, quando eu digo postura, não estou falando postura corporal, mas uma postura como profissional diferenciada. Tá bom? A gente está passando por um monte de mudanças aí. Um monte de mudanças no mercado, nas relações de consumo, né, nas formas de se comunicar. Né? Hoje era para eu estar passando um treinamento fisicamente aí para vocês, né, pessoalmente para vocês, agora eu estou fazendo virtualmente, né, passando esse treinamento aqui para vocês, para capacitar vocês melhor. Né? Então, olha só como as relações, tanto de consumo como relações humanas, estão mudando. E eu queria trazer para vocês um ponto importantíssimo, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial está mudando a forma de se fazer propaganda, a forma de se vender produtos, a forma de oferecer produtos. Né? Então, a gente vai ter um outro treinamento especificamente sobre isso, então não vou aprofundar nesse assunto, mas é importante que vocês entendam que no ramo de vocês, a inteligência artificial ela vai trazer mudanças fortes. Né? Então a gente precisa estar preparado, a gente precisa ser um profissional diferenciado para que a gente consiga sobreviver a um tipo de ação, de revolução no mercado como essa. Né? Então, todas essas relações de consumo, elas estão mudando, né? As pessoas estão comprando mais por aplicativos, todos vocês já têm ciência disso, e a tendência é que a cada vez mais isso aconteça e isso cresça. Né? E como é que o nosso mercado vai ficar? E um ponto crucial, né? Que vocês, nós, no mercado de combustíveis, a gente vai ter que se reinventar. Quem acompanha meu canal viu aí que o delivery de gasolina foi aprovado, vai demorar um pouquinho ainda para entrar, mas vai acontecer, né? E vai modificar, né? Vai impactar no nosso dia a dia. A gente não sabe ainda exatamente quanto ou como, mas nos Estados Unidos isso já acontece desde 2016, né? Quem acompanha o canal está por dentro desse assunto, né? Então a gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que buscar produtos, buscar um atendimento diferenciado para que a gente pegue um nicho de mercado que quer continuar sendo atendido, né, por vendedores de pistas bem atenciosos, cuidadosos, né, que mostram interesse em atender bem o cliente. Né? Esse aqui é um ponto-chave importantíssimo. E ainda falando sobre a questão da postura de vocês, eu queria só lembrar mais uma história, né, mais uma parábola da Bíblia, que é a parábola dos talentos. Tá? Então, a história é bem simples, né? Jesus Cristo contou, dizendo o seguinte, que uma vez um grande senhor, ele foi viajar, né, passar um tempo longe, né,
E ele pegou um servo, ele tinha 3 servos, né? Ele pegou um servo e deu 5 talentos, a um outro servo ele deu 2 talentos e ao terceiro servo ele deu 1 talento. E aí ele foi embora, viajou e não disse quando é que iria voltar. Depois de um certo tempo, né? O que havia recebido 5 talentos trabalhou, investiu e conseguiu ganhar 10 talentos. O que tinha 2 também trabalhou e investiu e conseguiu dobrar o número de talentos. Aquele que havia recebido apenas 1, ele ficou com muito medo do seu senhor, e aí ele pegou e escondeu, né? Enterrou, porque ele tinha medo de perder aquele talento. Passados alguns anos, né, o mestre voltou e chamou os servos para que prestassem contas. Né? E ao primeiro, né, que ele havia dado 5 talentos, chamou, ele explicou que pegou aqueles 5 talentos, trabalhou, investiu e tinha feito 10. Né? E o mestre disse para ele: olha, servo bom e fiel, em muito foste fiel e muito te colocarei, vem para cá. O segundo foi a mesma coisa, né? 2 talentos, entregou 4 talentos. Quando ele chegou para o terceiro, ele disse: olha, cadê o talento que eu te dei e o que é que você fez com ele? E ele disse: mestre, eu sei que você é muito rigoroso, que você ceifa de onde você não planta. Então, por isso, com medo, eu enterrei, guardei, deixei bem guardadinho para quando o senhor voltasse, está aqui o talento que o senhor me deu. Né? E aí ele levou uma repreensão muito grande de seu mestre, que disse: olha, servo mau e infiel, né? Em pouco foste infiel, em nada te colocarei. Né? E retirou aquele talento que ele tinha e deu ao que tinha mais. E o que essa história traz para a gente em relação à nossa postura como vendedor? Né? Nós temos talentos, nós temos dons, nós adquirimos dons e talentos durante a nossa vida, né, durante o nosso dia a dia. Né? E é importante que a gente possa trabalhar isso para se tornar pessoas melhores, profissionais melhores. Né? Por isso que eu digo a vocês todos os dias, a postura de vocês no dia a dia tem que ser diferenciada se vocês querem ser diferenciados, se vocês querem ser notados. Se vocês querem que o cliente entenda que ali naquele lugar ele está tendo um atendimento superior, um atendimento diferenciado também. Então, pessoal, para a gente encerrar, muito simples. Olha aí, a gente falou sobre disciplina, conhecimento e postura. Esses 3 pontos fundamentais que vocês têm que trabalhar para se tornarem melhores vendedores, melhores pessoas no todo o seu dia a dia. Né? Então a gente viu que em momentos difíceis, né, como o que a gente está passando agora, tá? A gente precisa manter uma postura diferente, a gente precisa melhorar, nós precisamos ser bem melhor, né? Que a concorrência está grande, e aí a gente tem que ter o nosso diferencial. Né? E o porquê do nosso trabalho, né? Entender e saber o porquê que a gente está ali naquele dia a dia, por que a gente está, né, todo dia abastecendo. Eu queria compartilhar com vocês, nesse momento que as profissões estão sendo muito colocadas em ênfase, né? A profissão dos médicos, dos profissionais de saúde, dos caminhoneiros e tal. Eu queria mostrar para vocês a importância, né, do trabalho de vocês em toda essa cadeia logística, que é, veja bem, garantir a mobilidade das pessoas, dando o combustível, né, para o seu deslocamento e para que eles possam exercer o seu direito constitucional de ir e vir. Olha que coisa importante é o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é essencial para o nosso processo logístico, para que a nossa Constituição seja cumprida, as pessoas tenham um direito, conquistem esse direito, né, de poder ir, se deslocar, levar sua família, ir para o trabalho, ir para uma área de lazer, e nesse momento tão importante, né, buscar mantimentos, buscar medicamentos, se deslocar para hospitais em momentos como esse. Vocês estão aí, guerreiros, né, no dia a dia, aí, trabalhando, lutando, né, nesse momento que o país enfrenta de tão difícil. Então, muito obrigado a vocês. Vou encerrar esse treinamento. Mais uma vez lembrando, vai lá, curte, né? Segue a gente lá no canal, vamos se inscrever. Eu tenho uma meta muito grande no YouTube, porque eu quero fazer vídeos ao vivo no YouTube, então eu preciso de mais inscritos para poder atingir aí essa meta e conseguir começar a fazer vídeos ao vivo aí no YouTube, ok? Então um grande abraço, tá bom, para vocês, e vou deixar aqui também
4 questões, peço que vocês printem a tela aí. Quem quiser pode mandar uma mensagem para mim no Instagram ou deixar um recadinho lá no YouTube, né? Deixa o e-mail de vocês, eu mando para vocês, tá? Vocês respondem essas 4 questões aí à caneta, escrevam no papel, né? Eu quero a caneta de vocês, assinem no final e aí me mandem a foto disso aí e os dados de vocês que eu vou mandar o certificado desse treinamento para todos vocês. Um grande abraço e até mais.